Eu falei, Arthur, você precisa de ver como é que tá a moringa aqui depois da manutenção. Ela explodiu. Aí eu falei, você tem que vir cá ver a moringa com 50 dias. Aí agora chegou aí com 10 dias depois, olha o jeito que tá a moringa. Você pega a folha aqui, ó o barulhinho, ó. Isso aqui é proteína. Ela tá vigorosa, ela tá cheia, ó. A própria coloração dela, você vê que é uma cor uniforme. Você acha que precisa de adubação, Ryan? Ah, com certeza. Mas não tem gente que pergunta pra você? É muito Tem muito comum, cliente seu, os caras sabem como é que eles falam? Precisa adubar? Isso é normal em qualquer cultura, né? Tem gente... Você sabe que eu plantei o capiaçu abandonado, o nome de uma cultura, que eu peguei as mudas, plantei lá e deixei lá, no inso, sem adubar, sem nada. Mesmo? Fiz. Na testagem do capiaçu, nós fizemos mais de 100 vídeos. E todo tipo de testagem. Botamos gado dentro do capiaçu para pastar, ele é feito para silagem. Sim. Fizemos tudo que pudesse fazer com o capiaçu, para a pessoa entender as coisas que pode e não pode. Então o capiaçu, tem gente que faz isso. Pegou as mudinhas, ganhou, comprou, não importa. Vai lá, planta e deixa. A moringa vai acontecer isso. Vai ter gente que vai plantar e depois esse povo é aquele povo que vem dizer que não dá certo, que vem... É o povo do contra. Porque o povo do contra é justamente o povo que não segue os princípios básicos. A planta tem que ser alimentada, ela precisa de água, ela precisa ser plantada no lugar certo. Então, por isso que nós estamos lá do berço, de pensar onde eu vou plantar, até o momento agora então chegamos na adubação. Porque tem pessoas que às vezes, umas de forma inconsciente e outras que acham que tudo... vamos para aquela frase, né? Plantando dá. Meu solo é bom, então. E aí? Meu solo é bom. Meu solo é bom, não precisa de nada. Não precisa plantar nada, não. É culturão. Como é que faz? Solo bom a gente já falou na outra análise de solo para dizer se é bom ou não, né? Ele é bom até agora. Daí que você começa a tirar dele, como é que fica, né? É verdade. Então... Inclusive até dentro da aula do Arthur, né? Eu sou fã, fico assistindo porque a gente tem que estar assistindo ali o tempo todo, né? Então, dentro de umas questões que o Arthur vai até falar aí agora, mas a importância da adubação até no pós-corte. Daqui a pouco eu posso até comentar aqui pra vocês sobre isso aqui, ó, com 60 dias. O Arthur é o maior de todos aqui. Quantos metros você tem aí de altura? 1,85. 1,85 a planta tá... Isso aí. Maior. Então daqui a pouco eu posso até comentar sobre isso, mas vamos lá. Tem planta aqui com quase 3 metros. Né? O que a gente fala? Meu solo é bom quando a pessoa fala isso aí, mas ele nunca fez uma análise de solo. 78% dos solos brasileiros são ácidos. São necessários fazer correção com calcário e são pobres em fósforo. Então, tem que fazer adubação fosfatada. Para quê? O fósforo é o que faz a planta crescer, é a parede celular da planta. Então, para que a gente tenha altas produtividades, nós devemos ter um parâmetro de adubação, quantos pontos de cada nutriente é importante. Eu vou falar em questão de pontos, porque cada um compra o seu adubo, né? Eu tenho 4,30,10, eu tenho 4,14,8, eu uso MAP, eu uso 5,37, eu uso super simples, eu uso super triplo, eu tô usando super triplo aqui. Tem várias possibilidades. Aí o cara chega pro vizinho, o que tu usou na tua lavoura, tá bonito? Ah, eu usei tal. Aí ele pega na lavoura dele e planta. E ele não tá plantando a mesma coisa, mas ele vai usar o mesmo adubo. É que nem remédio em farmácia. O cara pergunta pro vizinho, Porque tu tomou, tava a pressão alta que tu tomou. não vai no médico, Tá vai pegar o com remédio do dor na vizinho. vista, Aí o remédio do vizinho já era para uma outra variante e isso deu problema. Então a planta é a mesma coisa, né, Arthur, que você vem dizendo. Os adubos, eles têm uma formulação que eles vão corrigir uma situação específica. E eles vão nutrir uma situação específica. O adubo da moringa não vai ser o mesmo adubo do milho. Mas tem uma coisa muito estranha. A moringa tem coisa estranha. Coisa que eu ainda não concebi. A planta tira tanta coisa do solo, leva tanta coisa para essas folhas aqui, cara. E ela corrige o solo também. Então isso é uma coisa que é difícil nós, como ser humano, entender. Só Deus para entender. Só Deus. Deus que colocou essa planta para nós aqui maravilhosa, ele tem a resposta. E eu não sou ninguém para querer buscar essa resposta. Eu só sei que ela é excepcional. Ela precisa de adubos. Então vamos para adubo. O meu amigo aqui, o amigo meu da Embrapa, e nós comentamos esse assunto. Ele falou assim, cara, tem algumas plantas aí que tem ações no organismo humano que todo mundo tenta entender, mas não sabe o que é aquilo, nunca vai descobrir, porque biologicamente acontece milhões de ações químicas ali dentro. Não tem jeito, sabe, de descobrir. Ah, por que a babosa melhora não sei o que, pra queimaduras, pra pele, ela é tão boa pra... Aí os caras ficam estudando e não acham que a planta, eu trato ela
como uma fábrica a céu aberto. É uma fábrica que está trabalhando, produzindo, capturando nitrogênio, fósforo, potássio, boro, zinco no ar aqui. Tem só 0,07% de carbono. Ela está pegando esse carbono, pegando a luz do sol, pegando o sol aqui. Aí então ela tem aqui os estômatos fazendo fotossíntese, produzindo a água que a gente joga, fazendo um açúcar, que é o alimento dela. Então ela tá uma fábrica, e ela é a fábrica mais especializada que existe, é ela, de todas. Conhecida pelo homem, é a planta mais completa que nós temos. Né? Então a gente falando aqui de 4,5, 5 centímetros por dia ela cresceu, então é a fábrica biotecnológica mais avançada do mundo hoje. E ela se prepara, gente. Ela se prepara porque ela bota raízes parecidas com macaxeira, com aipim, mandioca. Ela forma raízes grossas, possantes, onde ela já armazena se preparando. Vai faltar chuva, faltou adubação, ela ainda tem uma sobrevivência. Então ela é uma planta que se prepara para as adversidades da natureza. Ela guarda energia na raiz dela, né? Quantos pontos de fósforo é interessante? Então a gente volta de novo àquele assunto. Sua análise de solo, como é que tá lá? Então tem os graus de quantos por cento de argila, para você saber quantos por cento de fósforo que você tem, que é necessário jogar, se você sabe se o fósforo tá alto ou se tá baixo. Isso aí um agrônomo, ou, cara, isso aí tem uma tabelinha da Embrapa lá mostrando. Se você tem um solo de 15 a 30% de argila, você tem 3 ppm de fósforo, é baixo, de 6 a 8 é médio, acima de 8, então tem certinho, não lembro de cabeça, mas eu tenho fácil aqui. Isso aqui é minha bíblia, entendeu? Eu sempre trabalho com isso aqui. Então a gente vê com um solo igual esse que a gente tem aqui, menos de 20% de argila, que é 100% de areia, não tem nenhum por cento de argila. Tem que ter, é considerado acima de 18 ppm de fósforo na análise. Então a gente tem essa análise, 18 ppm, nós estamos com 6, então é baixo, então eu preciso fazer uma adubação cheia. O que seria essa adubação cheia? Seria 100 pontos de fósforo. 100 pontos de fósforo eu tenho uns 5,37. Quantos quilos que eu jogo? O cara tem que converter, porque os 5 de nitrogênio, 37 de fósforo, vai dar em torno de 300 quilos dos 5,37. Em torno, 300, 350. Então, essas contas são interessantes fazer, porque, cara, 300 vezes 0,37 dá 111 pontos. Então 300 quilos de 5,37 ele vai estar pondo a necessidade para altas produtividades da moringa. Tem análise de solo, Arthur, inclusive as que eu faço lá na minha região, que ela já está te apontando na própria análise, né? Então tem análise que já está te apontando. Aquilo ali tu precisa botar tanto, ela já te dá os parâmetros. Não é qualquer lugar que tem isso. Tem lugares que tu vai receber análise pura e tu vai precisar de um profissional para fazer a interpretação e a correção. Lá não, lá eles vão te perguntar o que tu quer plantar. Quer plantar cebola. Vão pegar o que tu quer plantar, vão olhar o teu solo como ele tá e vão adequar para ti as respostas que tu precisa para produzir aquele item que tu tá querendo plantar. Então é uma análise de solo um pouco diferente do que algumas regiões onde só se analisa números. Lá não. Lá se tem uma interpretação um pouco mais além, eliminando uma pessoa da cadeia, que é a pessoa agrônomo, quem vai interpretar e vai te dar a resposta. Isso acontece normalmente quando se faz análise em faculdades especializadas. São análises muitas vezes mais baratas até do que as outras e tem uma resposta melhor, porque tem o respaldo da faculdade, né, da universidade. Exatamente. Inclusive, por exemplo, a gente tem a moringa, né? Uma planta perene, ela rebrota igual aqui 60 dias, né? Nós fizemos o quê? A manutenção pós-corte. Porque eu não vou precisar replantar. No milho, por exemplo, o produtor ele tem que fazer todo o investimento. Então tem um custo de operação, custo de adubação, tem um custo de tudo. Na moringa a gente já elimina o custo de operação para plantar. Aí a gente já aproveita e já faz os investimentos na moringa na manutenção pós-corte, né, Arthur? E como ela já está enraizada, Rayane, ela já sai andando. Enquanto que o outro plantio, ele vai ter que germinar, ele vai ter que se desenvolver, vencer as barreiras que ele tem de inseto, barreira, todo, ele tem que vencer tudo aquilo para começar a crescer. Aqui não, aqui tu já vai para o rebrote. Por isso que em 60 dias nós temos isso aqui. Inclusive foi o que eu falei para Arthur. Eu falei, Arthur, você me passou essa recomendação e tal. Ele, Rayana, fez o corte? Eu falei, fiz. Eu fiz aqui no dia 6 de setembro, né? E hoje é que dia? E hoje é dia 8 de novembro. Aí eu falei assim, fiz o post. Aí ele, então você vai lá, você pega o material XYZ, nós vamos fazer amanhã e tal. Me passou tudo certinho, eu fiz. Uma semana eu gravando, que eu tava lá da casa, que fica longe, né? Uma distância de 100 metros, vamos dizer assim. Eu falei, Arthur, você precisa de ver como é que tá a moringa aqui depois da manutenção.
ela explodiu. Aí eu falei, você tem que vir cá ver a moringa com 50 dias. Aí agora chegou aí com 10 dias depois, olha o jeito que tá a moringa. Isso é muito importante. A gente vê o teor de nutrição. Você pega a folha aqui, ó o barulhinho, ó. Tá escutando o barulho? Tô escutando. Tô botando perto do áudio aqui, ó. Isso aqui é proteína. Ela tá vigorosa, ela tá cheia, ó. Tá vendo? Então, E a própria coloração dela, você vê que é uma cor uniforme. Ela não tem uma cor aqui, outra ali, uma planta de um jeito, outra do outro, né? Então você vê que o solo tá entregando de forma uniforme. É verdade. E tem um detalhe que o Arthur falou, que eu nunca vou esquecer, que foi as primeiras aulas, né, que eu peguei com o Arthur e tudo. Pra que a gente vai esperar a planta completar 120 dias para poder chegar numa altura de 3 metros, robusta, bonita, e ainda com o produtor colhendo rápido, sendo que a gente pode colher ela com 50, 60 dias, aí suas 40 toneladas, 60 toneladas. Pra que a gente vai esperar, assim, que a gente pode ajudar a planta a gastar menos energia e produzir mais, e a gente fazer o banco de proteína? Né, reservar comida na época mais da proteína, seca, reservar comida igual lá no sul do Brasil, né? Eu falei, caramba, olha isso, olha o tanto que é importante, né? E tamo aqui, ó. Então lembre, gente, tem que entregar para a planta para ela entregar para nós. Nitrogênio, a gente tá fornecendo por ciclo em torno de 100, 150 pontos. Vamos trabalhar com 100 pontos, que seria em torno de 200 kg de ureia. Por que a gente faz? Porque ela tem uma resposta muito boa a nitrogênio. Ela cresce muito rápido, porque a gente tá fornecendo nitrogênio, que o nitrogênio ele se transforma em proteína, certo? A proteína é o NH4 e tal, aquela fórmula ali química. Então ela depende do nitrogênio, então a gente acelera. Beleza, então fazemos em torno de 100 pontos de 100 pontos, 200 kg de ureia, ou outros nitrogenados, o cara vai ter um sulfato de amônio e tal. Você está se referindo aqui espaço. Vamos situar o espaço. Pode aplicar em torno... Esses 200 quilos tu tá... É melhor fazer ele parcelado, tá? 200 quilos, 2 de 100, entendeu? Isso no hectare, por exemplo? Por hectare, isso. Por hectare. E a gente faz essa adubação, faz a primeira... Vamos supor, eu plantei hoje. Quando fazer a adubação nitrogenada? A gente pode fazer em torno de uns 20 dias depois do plantio, de 20 a 30, vamos ficar avaliando, é bom fazer na época de chuva, o pessoal que mexe com isso aí sabe, não pode jogar no seco. Então, quem não sabe, então vamos falar para quem não sabe. Vai evaporar o teu nutriente e você vai perder, não vai né? Então, nada. Você tem que ficar atento, ou depois da chuva com o solo bem úmido, né? Ou tá para chover, você vai lá e aplica. Pronto. Então, esse é o segredo do nitrogênio. E o potássio, que é muito importante, a gente está aplicando o potássio, que é o que dá o peso na planta, o peso na folha, que o potássio quando a gente faz a análise de cinzas da planta, o potássio ele é altíssimo também, então a gente tem que fazer o potássio, porque ele é muito responsável por agregar esse adubo. Aqui no caso a gente usou 20-0-20, é 20 de nitrogênio, 0 de fósforo e 20 de potássio. Então o potássio a gente tem que estar olhando na análise de solo, importante, mas em torno aí de 150 kg de KCl, que é o mais utilizado no mercado, a gente faz, tá? Então é importante fazer esse tipo de adubação dos macronutrientes. E micronutrientes, Arthur? Boro, zinco, enxofre. Eu vou falar sobre um produto que eu utilizei aqui, que é muito interessante, que é de uma empresa aí, que ele tem todos aqui, ó, boro, cobre, manganês, zinco e enxofre, tá? Eu joguei 50 kg dele por hectare, que ele está fornecendo em doses ideais, mas só análise... Então, assim, eu não tinha matéria-prima ideal aqui, então é melhor fazer do que não fazer. Então, não jogou a quantidade certa? Não, ficou faltando 20% de um, 10% de outro, mas eu estou dando condições para que aquela planta cresça e se desenvolva mais rápido. Então, eu fiz 50 kg por hectare dos micronutrientes, desses nutrientes, por isso que a planta tá com essa aí, para você ver, ó. Olha o tanto que ela tá verde, vê se de baixo em cima ela tá verde, né? Então, a planta tá com excelentíssima defesa. Você vê, tem inseto, tá comendo, tem alguma mancha de ataque de inseto? Não, porque a planta mesmo, ela se defende, ela se protege. Resumindo, então, se eu tenho uma deficiência de adubação, eu vou ter que gastar meu dinheiro em inseticida, eu vou ter uma produção menor, porque eu vou ter uma planta que não está nutrida, não está preparada para enfrentar outras coisas como falta de água, os insetos, fungos, bactérias. Exato. Então nós temos toda uma outra gama de problemas que ela vai enfrentar.
Então, gente, não pense que É muito dinheiro para investir. não, você está investir no lugar certo. Se você vai plantar qualquer cultura, tem que investir certo. Não adianta investir para cuidar de doença. Nós somos acostumados desde pequeno, aprendemos a um país onde se trata a doença. Temos que tratar é evitar nós não chegarmos à doença. E é isso que a adubação correta faz. É não deixar a planta chegar numa condição vulnerável. Ela está numa condição saudável, onde ela consegue suportar bem e trazer principalmente um ótimo resultado. Isso é adubação eficiente. E o corpo fala, né? Quando a gente não se alimenta bem, quando a gente não cuida da saúde, o corpo fala, adoece, dá uma gastrite, cabeça dói. E a planta também. E aí vai gastar lá na farmácia. É que nem aqui, é a mesma coisa que aqui. Você vai gastar no inseticida, você vai gastar para corrigir uma coisa que deu errado, você vai ter uma produção menor. A moringa é forte, dificilmente tu vai perder a lavoura, mas tu vai perder a condição de ganhar dinheiro, a condição de ter uma produtividade que você ia ter se tivesse feito certo.